Oi, tudo bem? Neste vídeo nós vamos trabalhar o conceito de concordância verbal. Eu sou a professora Marcela, espero que ao final desse vídeo você se sinta tranquilo para resolver exercícios com esse conteúdo e também para escrever seus textos. Vamos lá? O que nós podemos perceber nessas frases? O menino gostou do doce, os meninos gostaram do doce. Acho que deve ficar evidente para você que no primeiro caso eu tenho um sujeito singular e por isso o verbo também se comporta no singular. No segundo caso, eu tenho um sujeito plural e por isso o verbo vai aparecer no plural. Isso é concordância verbal, ou seja, o verbo vai concordar com o sujeito. E é exatamente essa a regra geral. O verbo sempre concorda com o sujeito. O que nós temos que tomar bastante cuidado, que é um erro bastante recorrente, é quando o sujeito está posposto, ou seja, depois do verbo. E aí a gente vai ver construções erradas, como acabou as férias. Por que essa construção está errada? Vou até escrever erro, para que você perceba que eu estou te demonstrando por meio de um erro proposital. Porque o sujeito é plural, não é? As férias. Se eu colocar na ordem direta, ó, você vai ver que essa concordância está bem feia. As férias acabaram. Muito cuidado, então, quando o sujeito está fora da ordem direta, ou seja, quando ele está depois do verbo, porque é aí que os erros costumam aparecer. Tudo bem? Vamos ver as regras? Se sujeito concorda com o verbo, por que parece tão difícil fazer concordância? Porque tem casos especiais. Então, nós vamos começar casos especiais quando o sujeito é simples, ou seja, quando há apenas um núcleo. O primeiro caso é quando o sujeito é coletivo ou partitivo. Por exemplo, o pessoal. Você já deve ter visto muitas concordâncias que são ideológicas, é a chamada figura de linguagem silepse. A pessoa acredita que a ideia, o pessoal, é suficiente para levar o verbo para o plural, mas isso não é verdade, porque é um termo singular. Então, o pessoal é gentil aqui. Por outro lado, se esse sujeito coletivo ou partitivo for acompanhado de um adjunto adnominal e esse adjunto adnominal estiver no plural, a gente vai ver que ele vai se comportar de um jeito diferente. Por exemplo, metade, né, que é um sujeito partitivo. A metade dos alunos. Então, agora eu tenho uma identificação do que é essa metade. Como que a concordância vai se comportar? Ela vai ser facultativa, podendo concordar com o núcleo, metade, ou podendo concordar com o adjunto dos alunos, né, nesse caso. Então, se eu tenho só o sujeito coletivo partitivo sozinho, o verbo vai para o plural. Se eu tenho ele acompanhado de um adjunto no plural, é facultativa a concordância, ou no singular ou no plural. E se o sujeito for um pronome de tratamento, como Vossa Excelência, como você acha que será? Será que a gente teria que concordar com vós? Não, ainda bem que a língua portuguesa facilitou a nossa vida. A gente vai sempre usar terceira pessoa. Vossa Excelência pode me fazer um favor? Então, mesmo que esse pronome de tratamento traga a ideia de segunda pessoa, do singular ou do plural, a gente vai utilizar o verbo na terceira pessoa. Que bom, né? Super difícil conjugar verbo com vós. Quando o sujeito for um pronome relativo que, o verbo vai concordar com o antecedente deste pronome. Como assim? Sou eu que pago.
Então, eu pago. O pronome relativo está aqui e eu vou concordar com o pronome que está antes dele. Por outro lado, se esse pronome relativo for quem, por exemplo, sou eu quem paga. Aí a gente vai concordar com este pronome relativo e não mais com o pronome pessoal antecedente a ele. Tranquilo, né? Se esse sujeito tiver nomes no plural, como por exemplo, Estados Unidos, a gente vai poder pensar na seguinte lógica. Estados Unidos é na América do Norte. Ou, se eu coloquei artigo no plural, os Estados Unidos são. O artigo vai determinar se eu vou utilizar o verbo no singular ou no plural, ok? E sujeito com as expressões mais de um, como é que a gente vai fazer? Quando esse sujeito, então, for formado por essa expressão mais de um, a gente vai pensar no numeral. Mais de um aluno veio. Então, não é a ideia, é o numeral, ok? Se forem 20, aí eu vou concordar com o numeral também. Mais de 20 alunos vieram. Então, com essa expressão mais de, menos de, é o numeral que vai determinar, e não a expressão. E quando o sujeito for composto? A regra geral é exatamente a mesma. Ou seja, eu vou ter dois núcleos, o meu verbo vai para o plural. Por exemplo, o garoto e a garota vieram à aula. Sujeito composto dá a ideia de plural, verbo no plural. E esses são alguns casos especiais do sujeito composto. Como que eu vou pensar sobre isso? Se esse sujeito composto tiver pessoas gramaticais diferentes, por exemplo, eu e ele viemos, porque vai dar a ideia de plural. Vou concordar então com essa pessoa gramatical predominante, nesse caso, o plural. Tu e ele. Posso pensar nesse caso no fizeste e no fizeram. Porém, o plural é predominante, há uma preferência. Quando houver termos em gradação, por exemplo, uma dor, uma doença, uma morte, deixava-o ou deixavam-no. Por que eu vou poder pensar no singular ou no plural? Porque eu posso pensar no todo ou no termo mais próximo. E se for resumido por nada ou tudo, por exemplo, uma dor, uma doença, uma morte, nada o deixava triste. Aí eu vou concordar com a ideia singular, nada ou tudo. Tudo bem? Esses são alguns casos de concordância verbal. Vamos fazer um outro vídeo para falar de outros casos especiais. Até o próximo!